Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, dono do canal Mergulhando nas Escrituras. Estamos no mês da Reforma, não é? E eu acredito que seria um erro da parte de nós reformados não discorrermos e pensarmos um pouco sobre esse evento histórico maravilhoso. O que os reformadores pensavam quando a Reforma Protestante, a partir do século XVI, fora promulgada, não era trazer uma novidade para a igreja da época. O que os reformadores, os principais, Martim Lutero, João Calvino, John Knox, o que eles pensavam não era trazer nenhuma novidade para a igreja, mas tão somente reformar, daí o sentido de reforma, não é? Trazer novamente, trazer de novo aquela forma antiga, bíblica, ortodoxa, aquela teologia pura e simples, o Evangelho de Cristo verdadeiro, a igreja da época prostituída e mundanizada, ok? Portanto, os reformadores tinham isso em mente, eles não queriam trazer novidades ao Evangelho. O que eles queriam tão somente era reformar ou redescobrir as velhas, antigas e bíblicas doutrinas. A Reforma Protestante, eu gosto muito das palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, não é? Quando diz que depois do Pentecostes, de Atos capítulo 2, o maior evento histórico da igreja e do cristianismo, de fato, foi o evento da Reforma Protestante, no dia 31 de outubro de 1517. Quando pensamos em reforma, o que vem em nossa mente de antemão, de fato, é o culto, a liturgia, a pregação. Todavia, a reforma ela é muito abrangente, ela não se limitou apenas num aspecto. É fato e é evidente que o carro-chefe foi reformar o culto a Deus, mas a reforma é muito abrangente. Ela abrangeu a sociedade, abrangeu a moralidade e assim por diante. O primeiro ponto seria que a reforma, de fato, reformou o culto, a pregação. É interessante porque o historiador Matthew Barrett, autor do livro Teologia da Reforma, bem interessante, ele comenta que naquele contexto, no período que antecedeu a Reforma, as pessoas costumeiramente perguntavam umas às outras, vamos à missa? Porém, com o advento da Reforma, mudou a conversa do pessoal e elas olhavam umas para as outras e perguntavam, vamos à pregação? De fato, o púlpito, a pregação foi restaurada. Em imagens de livros históricos da Reforma, por exemplo, nós percebemos isso, que existem gravuras onde pintam imagens de um pregador, de um expoente da Escritura, o púlpito ali no meio da congregação, e a igreja, a plateia ladeando o orador. E isso dando uma tônica ao que os reformadores do século XVI tinham em mente. Ou seja, o púlpito deve ocupar o centro, o âmago da reunião, do culto a Deus, da nossa liturgia. O púlpito ficava sempre, representado nas imagens, como no meio da congregação e um lugar mais elevado, dando destaque, portanto, à pregação do Evangelho. É curioso, é interessante, até mesmo engraçado, que existem algumas imagens que pintam até mesmo um cachorrinho, assistindo o orador, trazendo assim o sentido de que o Evangelho foi para todos, não havia mais uma distinção, somente o clero, somente uma classe privilegiada, somente a elite religiosa. Não, a pregação deveria ser para todos, o ensino deveria ser de forma minuciosa, simples, detalhada a todas as pessoas, independente da classe, da idade, da posição social. Portanto, eles restauraram, obviamente, evidentemente, em primeiro plano, o culto a Deus, a pregação. Mas a Reforma também restaurou, não somente a teologia, a pregação, o culto, a liturgia, mas restaurou também o próprio conhecimento.
secular. Você sabia que as escolas públicas que temos hoje são oriundas ou provenientes da Reforma Protestante? A Reforma também restaurou não somente o conhecimento, seja teológico ou secular, mas restaurou também a sociedade. Né? A sociedade evoluiu com a Reforma Protestante. O povo leigo foi tendo certo conhecimento. Veja, por exemplo, nos dias de João Calvino, reformador francês do século XVI. Quando Calvino chegou em Genebra, né, a cidade de Genebra era conhecida por sua promiscuidade, por suas brigas, os jogos de azar, as pessoas eram viciadas, não é? Eram conhecidas por prostituição, traições, adultérios, e também, vez ou outra, os moradores da cidade de Genebra, tanto homens quanto mulheres, andavam pelas ruas nus, né? E cantando músicas profanas, blasfemas, e assim por diante. Calvino, quando chegou em Genebra, reformou o próprio caráter, a própria moralidade da cidade. Percebe que Calvino, ele reformou não apenas o lado espiritual, mas o lado moral e também social da cidade. O que consta nos livros históricos, por exemplo, é que quando ele chegou lá, ele trabalhou com afinco a fim de trazer à tona um projeto de um sistema de esgoto para a cidade de Genebra. Ele também trabalhou para que os homens, os pais de família, construíssem ou instalassem grades nas varandas das casas a fim de dar uma proteção melhor para sua esposa e seus filhos. Calvino reformou tanto a cidade de Genebra. É interessante que existem algumas pessoas que fazem caricaturas e falsas acusações históricas da imagem de Calvino a fim de deturpar a sua moralidade, não é? A fim de encontrar mazelas. Interessante porque o historiador e teólogo Alistair McGrath diz que Calvino não era alguém que, quando chegou em Genebra, andava com uma vara de ferro nas mãos. Não. Calvino ele era estrangeiro em Genebra, ele era francês, portanto ele não poderia votar, ser votado, ter porte de armas, tampouco ter cargos políticos. Né? As pessoas pintam imagens que não se harmonizam com o que de fato Calvino foi em Genebra. Calvino também promoveu e trabalhou a fim de que um grupo de diaconato fosse estabelecido, a fim de acolher e dar uma assistência aos pobres. E dando também uma oportunidade para que eles trabalhassem numa fábrica de roupas. Calvino trabalhou e trouxe também o conhecimento para a cidade de Genebra, a famosa escola de Genebra, não é? Inclusive as meninas foram inseridas nessa escola. Calvino trabalhou e trabalhou com afinco para que a sociedade crescesse, evoluísse, alavancasse e assim por diante. Quando pensamos, por exemplo, na época dos puritanos, o puritanismo que teve início ali no século XVI, mas ele floresceu, foi tendo mais força e notoriedade a partir do século XVII, os puritanos, um movimento que trabalhou para purificar a igreja da Inglaterra na época, mas eles são conhecidos por outros nomes, ok? Por exemplo, na França eles foram conhecidos como huguenots, na Holanda foram conhecidos como reformados, na Escócia foram conhecidos também como presbiterianos e, evidentemente, na Inglaterra foram conhecidos como puritanos. Os puritanos também foram homens inteligentes, intelectuais. Alguns puritanos foram quem fundaram a universidade tão conhecida de Harvard. Percebe que as escolas ou universidades são fruto da Reforma Protestante, entre elas Oxford, Princeton, Cambridge, a mais conhecida Harvard, que foram fundadas por grupos protestantes, puritanos e assim por diante. Os puritanos ajudaram a sociedade e muito, ok? Porque eles entendiam que as riquezas, a prosperidade que Deus lhes dava não era para benefício pessoal, mas sim para beneficiar outrem, para beneficiar o próximo. É interessante nós observarmos que num estudo de filantropia inglesa
que traçaram desde a época da Idade Média até o período e o contexto da Reforma, nenhum grupo foi tão generoso, tão bondoso e tão amoroso tanto quanto os puritanos. Eles entendiam, se eu, por exemplo, se eu tenho uma casa boa, isso não é para me beneficiar apenas, eu tenho que beneficiar e ajudar o meu próximo, eu tenho que ajudar também o meu irmão. Os puritanos ajudaram e ajudaram muito também a sociedade da época. Ok, meus irmãos? É muito interessante, é muito impressionante pensarmos na reforma. Se estamos aqui hoje, é fato, é evidente, é notório que é fruto da reforma e aquilo que os nossos pais do passado deixaram. Foi apenas uma síntese, mas eu creio que pode nos ajudar a pensarmos um pouco sobre a nossa raiz, não é? E também aqueles teólogos do passado, reformadores, que nos ajudaram na tarefa do Evangelho. Ok, meus irmãos? Abraço.